A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Eu sou o presbítero Luciano Gomes. Irmãos, hoje eu venho esclarecer para vocês a respeito de um vídeo que tem viralizado aqui na internet e muitas pessoas estão com medo, preocupadas sobre o que supostamente vai acontecer no dia 30 de março de 2021. Nos últimos dias, um missionário brasileiro, ele postou um vídeo trazendo uma suposta revelação de Deus a respeito de uma série de fatos que poderiam acontecer no dia 30 de março de 2021. De acordo com esse missionário, os cristãos deveriam ungir as suas portas e as janelas de suas casas, porque no dia 30 de março vai ser uma madrugada de terror, uma madrugada de desespero, e por isso, a partir do dia 29, as pessoas elas devem entrar em jejum, elas devem orar pelos seus parentes, orar pela sua família, orar em família, porque de meia-noite em diante o espírito da morte vai caminhar pelas ruas e ceifar todas as vidas que ela encontrar pela frente. E esse homem afirma com toda certeza e com muita convicção que Deus mostrou a ele que um cavaleiro amarelo estará andando pelas ruas, não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo. E como consequência, a morte vai acabar com todo mundo que estiver na rua. Então, os números de acidentes vão dobrar muito. As pessoas que estiverem caminhando, de repente, elas terão um mal súbito e vão cair dura nas ruas e vão morrer. Então, aquelas que não cumprirem a ordem de Deus, elas vão ter falta de ar e elas vão ser tomadas por esse espírito maligno. Vai ser uma cena terrível de acordo com essa profecia. Pessoas morrerão nos bares, nos supermercados, e tudo isso vale lembrar que vai ser transmitido ao vivo na televisão e na internet, de acordo com o que esse missionário ele vem falando. E ele ainda disse que nenhum dos filhos de Deus deve sair na rua para que a morte não pegue ele. E se sair, ela ou ele tem que ungir a sua roupa para que nenhum mal lhe aconteça. E durante esse vídeo que assisti, ele disse que milhões e milhões de mortes, ou melhor, milhões de pessoas que morreram por Covid-19, na verdade, são como um castigo de Deus, e que Deus havia mostrado a ele que uma nova variante da coronavírus iria atingir o Brasil e trazer mais pânico ainda, fechando as portas dos comércios e causando muitas mortes. E por fim, ele disse que a situação de caos começará a melhorar e a paz só vai voltar a reinar lá para os meses de junho e julho. Aí ele fez um apelo que as igrejas se unam urgentemente para orar e jejuar pedindo a proteção de Deus. Muito bem. Vamos agora analisar tudo o que foi dito por ele. A primeira coisa que devemos atentar aqui é que esse missionário diz que teve uma visão de um cavaleiro amarelo representando a morte que caminhava pelas ruas e tragava as vidas no mundo todo. Vamos lá. É muito provável que esse cavaleiro amarelo que ele citou é justamente o cavaleiro que está descrito no livro do Apocalipse, capítulo de número 6,
versículo 7 até o versículo de número 8, é quando é aberto o quarto selo, e lá se vê a abertura, ou seja, a libertação deste cavalo. Veja o que é que a Bíblia diz. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Irmãos, olha o que acontece. Olha só isso. Acontece que nós não precisamos saber muito sobre o que o livro de Apocalipse para descobrirmos que os cavaleiros só vai vir sobre a terra, ou melhor, só vai vir trazer sofrimento ao mundo no período da grande tribulação, e que o governo do anticristo estará implantado aqui na terra. É muito clara em que nas aberturas desses selos há uma sequência em cada um deles. Quer ver uma coisa? O primeiro selo fala de uma falsa paz promovida pelo anticristo. Pergunto isso. Aconteceu? Não. Nenhuma suposta revelação mostra o cavaleiro amarelo dando a entender que os 3 primeiros selos já foram abertos. Não. Porque há uma sequência do primeiro selo, o segundo, o terceiro, até chegar ao quarto. E, segundo a revelação que este homem tem, supostamente, que ele disse que é uma revelação que Deus deu a ele, já vai na abertura do quarto selo, quando na verdade existe uma sequência. E cada sequência dessa já estará implantado aqui o anticristo. Agora, todas as vezes que Deus enviava um profeta com uma mensagem de juízo sobre uma nação ou sobre o seu povo, sempre era acompanhada de uma mensagem de arrependimento. Isto está claro sobre a mensagem de Jonas para a nação de Nínive, por exemplo, que depois que a nação se arrependeram, a misericórdia de Deus veio sobre esta nação. Nínive, ou melhor, Jonas, pregou sobre essa nação para que ela viesse se arrepender, porque senão o juízo de Deus ia descer sobre esta nação. E a Bíblia diz que toda a nação se arrependeu e Deus usou de misericórdia com essa nação. Na mensagem desse missionário só se fala de morte e não é acompanhada de uma mensagem de arrependimento. Se você abrir em Isaías capítulo 30, versículo de número 18, está descrito dessa forma: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Então, queridos, Deus é um Deus de compaixão, não é um Deus de pânico, de terror. Sim, Deus é justiça, mas Deus ele espera que as pessoas se arrependam. Deus tem o interesse que as pessoas se convertam e mudem de vida. Com relação ao coronavírus, que o missionário diz em suas palavras, é importante deixar bem claro que não foi Deus que enviou o coronavírus. Isso é consequência do pecado do homem. Agora, quero deixar bem claro que não estou aqui para condenar a este homem, mas que devemos ter muito cuidado com falsas profecias. Quantas vezes você já ouviu falar que o mundo iria acabar em tal data? Quantas vezes você já ouviu falar que Jesus iria voltar em tal dia? Quantas previsões de caos já foram feitas? Agora, quantas delas se cumpriram? Nenhuma. Não estou aqui para
induzir os irmãos e as irmãs a desacreditar nas profecias oral. Porque eu creio em profecia. Só que a Bíblia nos autoriza a examinar as profecias. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e o versículo 21, a Bíblia diz assim, quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica, ele diz: não tratem com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. A maior profecia é a palavra de Deus, que é a profecia escrita. A profecia oral, nós devemos examinar e reter aquilo que é bom. Ou seja, toda profecia predita em que ela vai em desacordo com a palavra de Deus, ela deve ser examinada e, se ela não estiver de acordo com a palavra, ela deve ser desacreditada. Agora, a autenticidade de uma profecia está no cumprimento dela. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 22, Moisés escrevendo, inspirado por Deus, Deus o orienta a escrever, dizendo assim: sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Ou seja, toda a autenticidade de uma profecia, ela tem que ter o cumprimento dela. Se ela não se cumprir, então não devemos acreditar nela. Devemos desacreditar no profeta e não em Deus. Porque Deus não erra, o homem pode errar, né? Então, que os irmãos e as irmãs não entrem em pânico, porque o que nós temos visto são muitos irmãos e muitas irmãs apegados nessa profecia, apegados naquilo que esse missionário falou, achando que tudo isso vai se cumprir, mas aconselho que a autenticidade dessa suposta profecia, ela, se viesse cumprir, de fato foi Deus que falou. E se não viesse cumprir, foi porque o próprio homem falou de si. Que Deus os abençoe.